Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nova temporada do Mundo Exponencial. Eu sou Tatiane Malheiros, consultora educacional do SAS Educação. Nessa temporada, nosso foco será no agir, como agir nesse mundo exponencial. Hoje vamos debater sobre como formar plenamente nossas crianças. Para aprofundarmos esse tema, trouxemos dois convidados super especiais. Temos Vinícius Beltrão, gerente de ensino e inovações, e Érica Keifer, especialista de ensino e inovação. Sejam muito bem-vindos. Olá, Tati. Olá para vocês que nos assistem. É um prazer enorme, a gente bater esse papo e hoje especificamente sobre as crianças. Estou muito feliz de participar e muito honrada, e vamos para esse papo que vai ser incrível. Fique com a gente. Oi, Tati. Oi, Érica. Oi, gente. Um prazer inenarrável voltar aqui para ter mais conversas enriquecedoras com vocês. E de um tema dessa vez que, olha, tem muito o que falar, hein? Muito bem. Bom, gente, nós teremos 4 blocos, tá? Para fazer esse bate-papo aqui bem gostoso. E para iniciar, eu vou perguntar para vocês o que significa formar um estudante integralmente, tá? Nós temos algumas perguntinhas dentro desse bloco. Vou iniciar aqui perguntando com o que diferencia o ensino integral de uma jornada escolar estendida. Quem começa com essa resposta? Posso, Érica? Vai. Porque aí você vai na infância com tudo. É muito comum, ouvirmos uma grande confusão entre a escola de tempo integral e o que seria uma escola de ensino integral. O tempo integral é, de fato, o período estendido, então a criança, adolescente, passa o dia inteiro na escola. Tem o turno regular, seja de manhã ou de tarde, e o contraturno. Aí para cada região vai ter um nome distinto. Mas, de fato, quando a gente fala tempo integral, a gente está pensando na maior parte do dia, essa criança, esse adolescente passar na escola. Quando a gente pensa educação ou ensino integral, nós estamos falando da completude, da totalidade. Quais são as habilidades que são desenvolvidas, não necessariamente o tempo. Pode ser uma escola que tem turnos regulares, então só o turno matutino, só o turno vespertino, mas o currículo dessa escola envolve o desenvolvimento de competências e habilidades acadêmicas, socioemocionais, ou seja, há um conjunto ali de saberes que vão muito além daquilo aula a aula, o que está no livro, para o desenvolvimento humano. Acho que essa é a grande diferença, né? O desenvolvimento humano. O ensino integral é voltado para o desenvolvimento da pessoa na sua totalidade. Exatamente. E para falar sobre um ensino integral e as crianças, é muito favorável às escolas. Principalmente porque, na maioria das escolas, a gente tem uma professora que é uma professora que passa todo o tempo uma professora, né, principalmente nos anos iniciais e educação infantil, então nós temos aquela professora que é polivalente, então ela já passa um grande tempo com as crianças. E mais ainda, eu gosto muito de falar que a escola não prepara a criança para a vida. A escola é a vida da criança. É ali que vão acontecer todos os, marcos, né, do desenvolvimento humano com muita intensidade. Então, para as crianças pequenas, principalmente, há um boom, uma explosão aí, né, principalmente com relação ao desenvolvimento cerebral, onde a criança vai ter o tônus muscular necessário para um adolescente que tem equilíbrio, né, que tem um corpo saudável, principalmente focado nos esportes. Então é lá na infância que a gente trabalha, não só a questão cognitiva, né, os principais marcos que são a alfabetização, a leitura, a escrita, e também as questões socioemocionais. A criação de um ambiente favorável para que essa criança, seja escutada, mas aquela escuta ativa, onde o adulto que está com a criança possa instigá-la, fazer com que aquela curiosidade natural da criança se transforme em alguém que seja autônomo, pesquisador, curioso, é isso que a gente quer. Assim, eu espero que as escolas, todas elas, tenham um olhar muito carinhoso e muito respeitoso por esse período da vida.
porque é ali a base de uma educação realmente integral. Nós queremos alunos que estejam preparados para a vida, né, que ele saiba usar os conhecimentos cognitivos na vida real, né. Então é desde a infância que a gente tem que tratar isso com muita responsabilidade, com muito carinho, né, e mudando essa pedagogia das respostas, né, e trazer mais a pedagogia das perguntas, né. Eu acho que é só assim que a gente vai formar um indivíduo realmente, autônomo e com todas as competências e habilidades para a vida real. E acho que aqui, né, Tati e Érica, a pergunta é: o seu conhecimento serve para quê? Né, então, um conhecimento que se adquire, que se desenvolve na escola, que tem o apoio da família, que é transformado pelo mundo, pelas nossas experiências. Ele tem que servir para muito mais do que a prova do fim do ciclo ou a atividade avaliativa. E aí é curioso que a Érica traz essa visão da infância, né, dos anos iniciais, e acho que muitas escolas perguntam: "Mas quando chega nos anos finais e no ensino médio, a gente vai perdendo esse tempo de convivência com a criança, não é mais a professora que fica ali em tempo integral, exceto nas aulas dos especialistas, a educação física, uma aula de língua estrangeira, maker, enfim. Nos anos finais e ensino médio, a gente direciona isso muito para uma proposta de atividades ou vivências pré-aula, durante a aula e o pós-aula. Eu acho que isso ficou muito forte no período que nós vivemos da pandemia, que nós precisávamos, com o aluno, com o estudante em casa, preparar uma série de situações de aprendizagem que essa família pudesse acompanhar, que mesmo à distância a gente pudesse também fazer esse acompanhamento. Então, quando a gente pensa nesse período, nesse desenvolvimento coletivo desse todo, mesmo esse adolescente ficando um período na escola, como é direcionado, como é que a escola, como que os professores direcionam esse currículo, as sequências didáticas, as atividades, as experiências de aprendizagem, não só para os momentos em que se está fisicamente na escola, mas como que essas crianças preparam-se para as aulas daquela semana, como que elas vão ter desdobramento, que tipo de desdobramento vai ser esse, muito além da tarefa de casa regular, de resolver exercícios no livro. Envolve isso, a pesquisa, a curiosidade, as dúvidas que eu vou levar para a aula seguinte, as trocas que eu vou realizar com os meus colegas também, o que apareceu nessa pesquisa que eu não sabia e que eu vou tentar solucionar na escola. Então, é isso, né? Manter o foco, manter a atenção, o interesse pelos estudos o tempo todo, né? Com outros agentes ali. E aí que envolve a família, né? Muito ativa, esperamos, muito participativa nesse processo. Excelentes provocações as de vocês, viu? Vocês já responderam praticamente boa parte aqui das perguntas que eu tinha, mas vamos lá. Ainda, gente, pensando na questão cognitiva, né? Quais as dimensões humanas precisam ser consideradas nessa formação completa? A gente falou bastante do cognitivo, do emocional, vocês trouxeram isso agora. Eu penso ainda num ponto social, num ponto ético. O que é necessário? Eh, Tati, eu ainda acrescento duas questões que eu acho fundamentais. E mais do que nunca, principalmente para as crianças, nós precisamos, não só abordar, nós precisamos vivenciar, né, criar experiências reais. A questão socioambiental é uma questão que tem que estar presente nas escolas hoje. E também a questão estética. Né, a questão do belo, mas que belo, para não criar padrões que lá na adolescência, né, podem aí desencadear a questão socioemocional. Então eu penso que além desses todos esses pilares, nós temos que realmente pensar a criança como um ser único, um ser que pensa, que age, que tem suas vontades, que tem os seus momentos, que precisa sim ter aquele time, né, eu falo para muitas mães jovens, né, que deixa o filho sentir tédio, né, deixa a criança ficar entediada, perguntando o que vai fazer, por que que eu não tenho nada para fazer. O nada para fazer, para a criança principalmente, é um período de muita descoberta, né, é um momento onde ela está ali se questionando, vendo onde colocar em prática o que aprendeu na escola.
um desenvolvimento integral e não apenas esse aluno como um receptor de conteúdo. Ele tem que Exatamente. ser um todo. É, e essas questões ambientais, mais do que nunca as crianças do século XXI precisam, né. Mas eu digo é contato com a natureza mesmo, sabe. Por mais que a escola não tenha um bosque, um espaço com muito verde, é necessário a criança tocar em diferentes, materiais e se forem naturais, melhor ainda para o desenvolvimento humano desses indivíduos. Érica, mas tem a comunidade ao entorno, Exato, né? Pode propiciar isso numa sim. praça, num E eu parque. acho que a questão que o Vini trouxe de envolver as famílias, eu sei que isso vai se perdendo nessa relação mais íntima que os pais das crianças pequenas, têm com a escola, mas eu acho que quanto mais a gente cultivar essa relação realmente de confiança, de participação da família com a escola, aí sim, aí esse leque de ambientes, de espaços e do fazer, ele se torna muito maior. Encerrando esse primeiro bloco, acho que fica aqui também, hã, a essência dessa família, né. A família Uhum. precisa participar nesse processo. Isso a gente não tem como fugir. Cada vez mais famílias participativas, indagando essas crianças quando foram para a escola, perguntando o que eles fizeram no dia a dia e não só deixar a criança responder: "Não fiz nada, nadinha de nada". Vamos perguntar mais, que com certeza eles têm muita coisa para trazer e acredito que também o afeto. Tudo que é feito com afeto, com certeza, é para sempre lembrado na memória dessas crianças. Para o próximo bloco, agora, a gente vai entrar em ensino integral na prática, tá bom? Ok. Desafios e caminhos, muitos, inúmeros. Como estruturar um currículo que valoriza as competências socioemocionais? E aí a gente vai pensar também nas artes, vamos pensar nos esportes, projeto de vida, cultura digital, que hoje em dia não tem mais como não falar, é impossível. Hum. Me ajudem nessa resposta. Bom, nós temos um ponto de partida, né, isso deve ser, assim, interiorizado por todos que estão na escola. Nós não temos a BNCC como currículo propriamente dito, né, não é o nosso currículo, mas ele é sim uma base, e uma base consistente, uma base estrutural. E as escolas, né, com essa estrutura, com essa base, vai complementar esse currículo exatamente para desenvolver as habilidades e competências do futuro numa perspectiva de um ser integral. Então eu acredito muito que o ponto de partida, sim, é a nossa base, a BNCC ela veio para estruturar, né, a questão, das competências técnicas, acadêmicas, que todos nós devemos ter. Então eu acredito muito que nós temos um ponto de partida, e daí sim colocar esses desafios como algo que possa ser compreendido e essa tentativa de acerto, né. Eu falo que professor e mãe, eh, não faz nada errado nunca, porque quando você bem colocou, né, quando você faz as coisas com afeto, com a certeza de que você quer o melhor para o outro, e isso é característica fundamental das mães e dos professores, eu acho. Então eu acho que é mais fácil, né. Então partindo da BNCC, completando o currículo das regiões, né, com todas as suas, especificidades ali, eu acho que sim. Você tem um ponto de partida que te leva para dentro de um currículo integral. Uhum. E aí, dos pontos que você trouxe, Tati, eu acho que vale a gente detalhar um pouquinho, tá? Socioemocional, pensado na prática, habilidades, atividades que trabalham com situações, problema reais, tá? Partindo dos assuntos que são explorados. Então, eu estou trabalhando com porcentagem ali na matemática, eu vou trazer situações reais. Então, eu tive a porcentagem tal de preservação, pensando no tema transversal que a gente trouxe aqui, da Mata Atlântica, né. Então, tem que trazer os dados para muito além disso. Vamos tratar um caso de uma família que tem uma dívida, como vamos ajudar essa família a sair da dívida? Temos desafios de mobilidade urbana no Brasil, então a gente vai trazer isso como
para além do que está no livro, olha, você saiu da escola, está acontecendo ali, para atravessar a faixa de pedestres, para atravessar a rua, a escola precisou contratar um segurança, porque nós tínhamos um índice de acidentes alto na região. Então, isso tem que ocorrer cada vez mais. E lá no ensino médio, isso vira o projeto de vida. Então, o projeto de vida, que sorte a nossa, se quando, né, na nossa época de ensino médio, Existe. existisse projeto de vida para dizer como é que está o mercado de trabalho, quais são os nossos talentos, as nossas potências e como que elas podem ser exploradas aí, né, em qualquer ocupação, que não é essa ou outra carreira que tem mais prestígio, que não é um salário mais alto que vai definir. A carreira é sua, os interesses são seus. Então, o projeto de vida é uma grande oportunidade da gente se aproximar desses estudantes, da gente entender as inseguranças, que são muitas, num momento, acho que um dos grandes momentos de decisão super importante da vida deles. É sobre o futuro, que eles vão estudar, quem eles vão ser, como é que eles vão agir. Então, acho que esse é o primeiro ponto, tá? A gente falou aí da tecnologia, e existe, né, um documento, a BNCC da computação, que é um documento complementar à BNCC, que é o nosso guia, o nosso documento orientador dos currículos, de como ela fala sobre letramento digital, né? Como a gente precisa entender o que está na internet, lidar com essas informações, muito além de fake news, mas como é que eu exponho as minhas ideias, como é que eu me exponho, como é que eu processo as informações que estão ali, o que eu uso, o que eu não uso, em que instância a inteligência artificial pode ser uma inimiga ou uma oportunidade ou uma muleta para mim. Então, isso precisa ser tratado também no dia a dia. E aí eu finalizo com a prática esportiva e as artes. No Brasil, isso ainda é muito sensível, é muito sutil, mas a gente tem visto no Enem e vestibulares, universidades que ainda têm o seu próprio processo seletivo no Brasil, não abrem mão, como que essas instituições têm cobrado cada vez mais questões esportivas, e aí trazendo questões até de acessibilidade para Olimpíadas, atletas, né, que têm algum tipo de restrição física ou mental, como eles estão competindo, como a inclusão se dá de fato, a importância das artes. E é curioso, quando a gente pensa, por exemplo, currículos das escolas norte-americanas, como os estudantes que são atletas, que têm uma vida esportiva na escola, como eles ganham bolsa, como eles são recrutados pelas universidades em cursos que vão utilizar toda a competência, todo o talento deles. Então, é futuro, né? Nós tivemos uma Olimpíada com medalhas, com conquistas incríveis para o Brasil, para o que é feito no nosso país, para o reconhecimento dos atletas em modalidades que não éramos reconhecidos, né? Olimpíadas e E Paralimpíadas. Paralimpíadas também. Então, se isso não serviu para a gente olhar isso com mais seriedade, as oportunidades que temos aqui, eu não sei o que mais precisa ser feito. Exato. E trabalhar com projetos, né, Vini, como você disse, lá no ensino médio, com projeto de vida, isso ajuda tanto os nossos jovens, e isso começa na educação infantil. Uhum. E eu gosto muito de provocar as professoras quando elas nos apresentam os projetos muito bem feitos, muito bem elaborados, e eu sempre devolvo. Partiu de qual pergunta das crianças o seu projeto? Qual a necessidade desse grupo de crianças pesquisar sobre isso, trabalhar em cima disso, né, vivenciar as experiências que poderiam dar respostas a essa construção. Então a questão de trabalhar com os projetos, eu acho que favorece muito essas competências e habilidades do futuro, favorece muito a questão da cooperação e da formação da criança para se tornar um aluno no ensino médio com todas as nuances contempladas, né. Então eu acredito muito nessa questão de algo que parta deles, né, com curiosidade deles, com o que acham que vão fazer para resolver. Eu acho isso muito interessante. Bom, discutimos aqui como estruturar esse currículo, né, que valorize todas as competências aí. Agora eu pergunto para vocês, quais são os principais desafios para a implementação do ensino integral nas escolas? E agora? Tá? Agora a gente vai fazer o contrário, eu vou dar a ponta e a gente vai para a Tá, base, tá? tá ótimo. Nós dizemos, e as pessoas que estão atuando diretamente no ensino médio sabem que a gente fala de quem são os validadores, né? Como é que a gente valida que o ensino da escola é um ensino de qualidade, de sucesso e tudo mais?
infelizmente, para a grande maioria das pessoas, com a quantidade de aprovações que temos nas universidades ou via Enem, Sisu. Então, acho que o primeiro desafio é ter instrumentos avaliativos, como o Enem, né, que para além de mostrar o conhecimento, para além do aluno demonstrar o conhecimento acadêmico, cognitivo, mostre como que é esse pensamento crítico, reflexivo, para que a gente tenha de fato uma validação das atividades que foram feitas no projeto de vida, das atividades pensando em resolução de problemas, e cujo objetivo é o desenvolvimento, né, das habilidades socioemocionais ali também. Então a gente precisa, de exames que provoquem essa reflexão. Acho que de certo modo as questões elas têm tentado, né, se apresentar como situações problema a resolver, seja múltipla escolha, seja discursivas, mas ainda é um longo caminho a pensar. E aí eu vou dar até um spoiler aqui, talvez a gente possa desenvolver melhor esse assunto daqui a pouco. Mas como nós temos processos seletivos, no Brasil são poucos ainda, estão restritos a algumas universidades privadas, mas fora no Brasil, um processo seletivo para você ingressar na universidade, ele envolve além da prova escrita, você tem entrevista com os professores do curso, da banca, é como se fosse um processo de mestrado e doutorado. Você tem uma banca para o menino que está saindo do ensino médio para ingressar na universidade. Carta de recomendação, atividades coletivas entre os candidatos que eles têm que resolver problemas juntos, então é verificado ali não só o conhecimento do menino, mas como ele consegue trabalhar de forma coletiva, harmônica com outra pessoa, pensar junto para resolver mais, resolver melhor. Então, falta isso. Acho que o grande desafio da educação integral hoje é o que valida para fora da escola que todo esse currículo bem elaborado, bem construído, problematizador e tal, ele vai ser verificado. A gente fala que ele vai ser super importante para a vida do menino, mas imediatamente o que as famílias querem? Que o menino saia da escola direto para a universidade, uma universidade de qualidade de ponta, que hoje avalia o quê? Só as habilidades cognitivas, só o conhecimento técnico. É. Eu falo que se a gente for listar os desafios, a gente pode considerar que são infinitos, né, porque, a educação, ela é algo que não é estática, ela é flexível e ela vai mudando enquanto as necessidades sociais vão chegando, né. Pensem nisso que você falou, a dificuldade nossa de educadores formar alunos que a gente nem sabe que profissão que vai existir daqui 5, 10 anos. Então, mais ainda a gente tem que preparar esse aluno, sim, para uma situação onde ele possa resolver os problemas. Talvez o Banco Mundial, quando traz a resolução de problemas e o pensamento crítico como uma das habilidades mais necessárias, ele quer dizer isso, né. Agora a gente tem, como o nosso país é enorme, a gente tem desafios, desde desafios de estruturas físicas, estruturas curriculares, como desafios mais globais, né, de saída daquele aluno para a escola. Nós temos desafios com relação às famílias, sim, né, principalmente para as famílias das crianças hoje, é um desafio para as escolas, fazer esse acolhimento, compreender também, essa outra ponta da educação, né, trazer essa educação familiar para que integre ali a educação acadêmica dessa criança, para que ela se sinta segura para chegar lá no ensino médio e ser mais autônomo realmente. E é muito complicado, né, a gente não encarar os desafios. Eu acho que desafios na educação vão existir sempre. Eu acho que a grande questão é: o que fazer desse desafio? Eu uso isso para a vida. A energia que eu vou gastar questionando por que isso apareceu, que problema é esse, como chegou até a mim, eu penso que a energia que a gente deve gastar é de junto com outras pessoas que têm os mesmos interesses, no mundo melhor, em projetos de vida para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Vamos tentar achar respostas? Né, eu acredito que, achar respostas para os desafios, tentar transformar esses desafios em propostas que possam ser viáveis,
eu acho melhor pensar do que a gente for colocando o que não dá para fazer, né. É possível fazer tudo? Não, não é possível. Eu acho que temos que fazer escolhas, né, e aí vai da estrutura e da filosofia de cada escola também, Uhum. né. Para que mundo eu quero criar o aluno dessa escola, né. E também, Vini, quando você traz a questão das validações, cada vez mais o mundo tem mostrado a importância das avaliações formativas, Uhum. né. Qual é a potência desse indivíduo? Sim. Essa é a grande questão para se validar. Qual é, O PISA é né? um ótimo exemplo como ele tem trazido cada vez mais Sim, uma matriz mais elaborada, nos últimos anos até uma matriz de aprendizagem criativa sim, também, né. Um sim. ótimo exemplo para estudar, para se debruçar, para entender o que nós fazemos aqui como avaliação. Bom, gente, estamos partindo agora para o penúltimo bloco. Já? Já, passou bem Ah. rápido. Vou trazer um pouquinho agora de discussão, acredito que seja mais a área da Érica, a gente vai falar um pouquinho sobre a infância. Excluiu, me Não, excluiu. não, você vai colaborar bastante Ah, Mas ele também. sabe bastante, tá? Que bom. Também. é. É. Bom, agora a gente vai discutir sobre infância e ensino integral, o que é essencial desde cedo para essa criança. Primeira pergunta que eu trago para vocês é por que o ensino integral não deve começar só nos anos finais e médio? Qual é a potência de pensar a infância como um ponto de partida para a formação plena desse aluno? Deixo agora esse desafio aí. Com certeza. É. Bom, primeira coisa, a gente tem que entender a criança como um ser, né. A criança não é um mini adulto e não é alguém que está se preparando para ser adulto, ou seja, não é ninguém, né. A criança, ela tem uma potência, né, enorme, e não é dos adultos para as crianças. Tudo no mundo infantil, da infância, é por meio de descoberta, por meio de interação e Exploração. principalmente pelas brincadeiras, né. Até que ponto hoje as escolas de educação infantil, as famílias estão deixando as crianças brincar, mas o brincar livre, o brincar de construir seus brinquedos, de construir, as suas histórias, né, de brincar daquele faz de conta, que é um fazer, uma preparação para o fazer real. Então eu acredito muito que deixar a criança ser criança, tá, é prepará-la para um futuro que vai ter sucesso. Porque toda criança já tem essa curiosidade natural de participar de um mundo, né, que tem uma sociedade elaborada, assim como nós adultos, né. Elas têm regras do brincar, elas têm regras de convivência, elas têm as discussões, e isso é muito interessante, deixar a criança vivenciar isso, né. A criança ser mais criança, tá. Eu digo isso com muita simplicidade, eu falo que na infância, o menos é mais, né. Quanto menos brinquedo você oferecer, mais elas vão criar brinquedos. Por exemplo, se eu quero que uma criança tenha uma leitura, fluente, uma leitura que seja, uma leitura para a vida, que compreenda o que está lendo, eu preciso trabalhar a linguagem, eu preciso que essa criança cante, eu preciso que ela participe de, teatro na escola, dramatizações, eu quero que ela cante, brinque, se divirta. Que faça isso de forma natural. Não é por acaso que a criança está no centro da Base Nacional Comum Curricular e que os eixos que estruturam essa criança são as interações e as brincadeiras. Isso, vem de muita pesquisa e de uma realidade que está aí, para a gente ver. Né, então eu acredito muito que deixar a criança ser criança e nós adultos darmos todo o apoio para que essa criança se sinta segura e que cada vez mais fique curiosa para descobrir novas questões. É Deixar a isso. criança brincar, explorar, descobrir. A imaginação faz de conta, né? Sim, Inclusive, a nossa próxima pergunta é como garantir uma rotina que valorize o brincar, a imaginação que eu acabei de citar, a escuta ativa e o principal de tudo, a segurança emocional dessa criança.
A gente tem que pensar que nós adultos, principalmente, aí a gente está falando do campo da escola, nós temos que pensar que todos os adultos que estão ali têm assim, uma potência para uma construção de uma vida. Então somos sim, inspirações para esse ser que está sendo construído. E como que esse ser, se constrói? Fazendo, brincando, descobrindo e principalmente sendo conduzido, né, numa condução que eu digo assim, deixa a criança fazer, observe, né, deixa você adulto ser chamado para participar dessa construção. E aí, quando eu falo de escola, eu tento colocar isso para todas as escolas, a importância desde quem recebe a criança, lá na calçada, quando a mãe tira a criança do carro ou entrega a criança na escola, esse adulto já está fazendo esse papel. Então a gente tem muita responsabilidade, seriedade, mas ao mesmo tempo muito afeto, porque só o afeto vai construir, uma segurança emocional da criança pensar assim: "Eu posso experimentar, eu posso falar o que eu quiser, o que eu pensar, eu posso errar, que tá tudo bem, eu estou aqui para fazer essas coisas", né. Então é um lugar onde a criança vai viver todas as experiências que no futuro serão experiências para a vida, né. Perfeito. Gente, de que forma o ensino integral na infância, ele pode apoiar esse desenvolvimento da autonomia da criança? Eu acho que é algo que a gente já vem discutindo bastante aqui. Essa empatia, o repertório cultural que vocês já Sim. trouxeram há pouco, de que forma essa educação integral vai poder auxiliar? Se a gente quer, pessoas que respondam, que compreendam, percebem, respondam problemas do mundo, né, são nessas crianças que a gente deposita toda a nossa esperança. E isso já é assim, já é de uma potência, né, e de uma responsabilidade, então eu acredito muito que a gente tem que sim, criar repertórios, né, repertório de linguagem, repertório de leitura, e leitura não só de textos, de contextos, eu falo leitura de mundo, né, eh trazer para a criança questões que nós adultos falamos sobre. Com todo cuidado a respeito das idades, é claro, mas fazendo essa criança perceber que ela faz parte, que é só fazendo parte, aí nós vamos lá para as teorias, né, e a gente pensa que fazer parte tem muito mais valor, você aprende muito mais e melhor. Então é nesse contexto, né, de ter uma segurança para que essa criança tenha e possa fazer o que ela quiser, mas assim, contribuindo, ela entender que ela faz parte, né. Acho que um detalhe bem interessante é menos respostas prontas e mais Mais perguntas. incentivo e influência, mais perguntas para chegar numa resposta coerente, né? É algo muito comum lá nos anos finais e no ensino médio é a avaliação, o aluno tem que marcar a alternativa correta, ou a única resposta é essa. Às vezes isso vem lá da turma da Érica, do infantil dos anos iniciais, da professora colocar a resposta na lousa e é aquela que tem que ir para o livro. Nada contra a resposta esperada, mas se o processo para chegar nessa resposta fez pensar, refletir, aceitou respostas próximas, que não eram totalmente satisfatórias, mas legal. Agora, simplesmente para encurtar o caminho, essa daqui é a resposta, é menos que isso ou mais que isso não é aceitável, então a gente já está ceifando daí, tá? E aí um exercício que eu tenho proposto muito para as escolas no ensino médio, quando a gente vai trabalhar com avaliação, é: ah, mas o aluno está viciado na alternativa, ele não pensa, os distratores, vai na alternativa do meio, a menos, eu já assinalei muita alternativa B, nenhuma A até agora e tal. É. Fala, você já pensou em trabalhar com a resposta correta e a justificativa das demais? Por que que as demais alternativas, não eram Não corretas? são Então você tem que corretas. justificar. É. Olha, aqui não está correto porque há um equívoco entre conceitos. Aqui é um fato que não aconteceu. Aqui, então você faz, né, a pensar de forma
eu não vou dizer reativa, mas pensar de forma crítica, pensar no problema no porquê sim, mas também no porquê não é, né? Por que que aquilo não pode ser aceito? Então é uma Sim. forma da gente incentivar, né? Até lá no final que as coisas ficam mais duras, mais difíceis, que tudo tem que ser muito rápido, o volume de informações é muito é maciço, né? E a gente precisa lutar contra o tempo. Então, assim, responde isso que dá certo. É o caminho mais rápido e que a gente vai chegar. Parece que é a única forma de chegar. Já falamos dos desafios, né, de implantar uma educação integral e agora eu trago para vocês a pergunta de quais são os riscos de transformar o ensino integral em uma extensão de conteúdo, de atividades, sem respeitar aquele tempo da criança, as necessidades que ela tem. Né? Eu não sei se cabe aqui a gente pensar naquelas atividades de contraturno, as atividades recreativas. Como que entra isso? Qual é esse risco? Eu diria de forma muito objetiva, tempo ocioso, tá? Porque às vezes a gente está preenchendo o tempo. Vamos suponhamos, a escola em tempo integral. Então, a criança que vai no contraturno, o adolescente vai no contraturno. Aí para fazer tarefa de casa, é para tirar dúvida, então não É um existe reforço, um né, reforço. É. E não que o reforço não seja Seja de válido. extrema importância, Ok. mas reforço o ano inteiro, Todos reforço os todos dias. os dias, tudo, então fica meio que para cumprir ali que é feito, mas não tem um propósito de verdade. Não existe uma melhoria, que a gente consiga perceber através dos dados, do comportamento, enfim, tá. E um outro ponto seria a falta de direção, a falta de norte. Recentemente saiu um estudo da Dinamarca, que a Dinamarca ela aboliu temporariamente o sistema de notas. Então todas as atividades avaliativas e tal, elas continuavam ali na rotina dos estudantes, mas não valia mais nota. Então, o menino tinha que fazer, tinha que participar, era observado, era tratada a informação, enfim, todos os detalhes. Mas o que os professores das escolas dinamarquesas, que é um currículo de excelência, perceberam? Que os meninos estavam com menos engajamento, né? Então o engajamento estava caindo, os interesses também, eles pareciam menos interessados nas aulas, nas vivências, nas atividades. Então ficou algo que para eles parecia sem propósito, né? Então acho que são 2 riscos, né, muito grandes aí, que a gente precisa ter muito cuidado. E principalmente com relação às crianças, eu acho que a escola que quer formar, né, uma criança, que lá no futuro seja alguém que tenha sim tenha tido uma educação integral, que potencializará as habilidades e competências dessa criança, eu preciso diversificar, né. Eu preciso trazer para esse tempo que a criança está na escola, não cada dia uma coisa, mas eu tenho que ter sim, pessoas com uma formação dentro de áreas diversas, né. Ali eu quero trabalhar as artes, eu quero trabalhar o esquema corporal, eu quero trabalhar a convivência, né. Então assim, não são, réplicas da sala de aula com menor número de crianças. A educação de tempo integral, ela é uma educação com mais responsabilidade, né, porque se a família deixa a criança ali, ela está querendo dizer que eu não quero que meu filho aprenda só as habilidades e competências acadêmicas, eu quero algo a mais. E esse algo a mais são as habilidades e competências para o mundo. E aí entra essa diversidade de momentos que eu acredito que uma criança que fica o maior tempo na escola, se sinta à vontade. E principalmente porque a criança ela cansa muito rápido, ela tem um time de atenção menor. Então isso é muito bom, porque ela vai ter contato, além de outras crianças, porque ali geralmente no tempo integral, elas não estão por ano de escolaridade, né, geralmente estão em grupos menores, então eu posso aprender com o outro, né, eu posso ter momentos onde, essa coletividade seja útil para a aprendizagem. Então, Implica e tudo isso perpassa por um planejamento muito bem muito feito, bem estruturado. porque se não for E bem pessoas estruturado tem um risco. sim, e pessoas também que estejam dispostas a isso, né. Eu penso que
uma professora de tempo integral, ela não pode ser uma polivalente, uma só para tudo, né? É impossível. Eu tenho que ter alguém que cuide do corpo, alguém que cuide da nutrição, alguém que cuide de outros aspectos, que não seja só o acadêmico, né? E com certeza, com uma rotina realmente tratada e trabalhada para a criança. Porque a Vini, criança entra aqui tem um que projeto de vida, tem já que desde os lá. pequenos. Desde Desde a os gente fala, ele tá ali, o projeto de vida, o nome é ensino médio, tá lá no ensino médio, mas o projeto de vida, ele é um tema transversal Sim. do currículo Que escolar. começa na infância, sim, Exatamente. né. E se a escola realmente tiver força para preocupar com esse projeto de vida de cada aluno, Uhum. olha que fantástico. É. Aí sim, está educando de forma integral, né. Aliás, eu adoraria, se neste momento eu estivesse em sala de aula, eu ia pedir para a instituição que eu represento, por favor, as aulas de projeto de vida. Perfeito. Além da minha formação em língua portuguesa e espanhola. Eu E eu quero ia ser professor de projeto de vida. para as minhas professoras: eduquem as crianças para serem crianças, deixa elas quanto mais à vontade, melhor. Você ali direciona, você é um tutor, é um mentor, né, e é uma inspiração para essa criança. Olha a Ó, responsabilidade. Que responsabilidade. olha. Gente, a gente falou muito aqui do engajamento das crianças, né? E aí vem aquela pergunta: como engajar as famílias, os educadores, para criar esse ambiente que vai promover o crescimento integral dessas crianças desde pequenininhos, desde os primeiros anos dentro da escola? Vou E agora? soltar a bomba para você, Tá. tá? Famílias é escola da família. Cada vez mais esse tema tem sido Verdade. discutido, proposto. A gente precisa de uma escola para as famílias, né? Eu falo, não tem escola para casar também? Você decide casar, não Tem todo um curso, processo, né, tem tem. curso. Você vai ser padrinho, madrinha, não tem também um curso e tal. Não, vamos falar, a escola para as famílias, né? Em toda a instância, o que a escola faz, o que a família faz, que a gente conta como um apoia, né? Uma instituição, digamos assim, apoia a outra. E aí vai ser com você. É, eu acredito muito nisso. E eu acho que a escola, desde que ela existe, ela já fazia isso de forma mais indireta pelo aluno, tentando transformar aquela família. Agora, eu vejo que isso está às claras, né? A escola que tem a família mais próxima e que pode ter uma relação de confiança, as coisas são mais fáceis. Então essa escola de pais, ela é necessária, mas não é querer ensinar ao pai algo, não, é muito mais talvez seja para escutar. Vamos aí colocar, a família em outro lugar. Hum. A gente tem que analisar que as famílias jovens, né, de que geração elas são? Como é que elas veem a escola? Como é que elas se tornam? Os pais jovens, como é que se tornam bons profissionais, competentes no mercado de trabalho, com toda a pressão de uma sociedade que exige uma postura dos adultos jovens de 30, 40 anos, né? Tem que ser bom em tudo, tem que ter o corpo bacana, tem que ser muito bonito, tudo no lugar, e tem que dar conta de criar esse filho. E a gente tem que pensar que às vezes a única rede de apoio dessa família, que é tão cobrada, é a escola. E aí eu vejo a potência da escola para essa educação familiar, vamos dizer assim, né. Às vezes a família não faz, porque não sabe que tem que fazer, né. Realmente, não sabe, a influência e o papel dela dentro da escola. Então, mais uma vez, informar. Né. A criança de 3 anos, ela deve ser competente para desenvolver o quê? É legal os pais saberem. Estamos chegando no último bloco. Agora sim. Ficaria Não, aqui mais umas agora 2 sim não, horas. agora não. Gente, educação integral no mundo exponencial. Como equilibrar os aprendizados profundos com as exigências de um mundo que está hiperconectado, está extremamente acelerado? Como que a gente faz isso hoje? Hum. Olha, eu penso que nós estamos aprendendo a lidar com os desafios,
Isso eu vou ser muito franca, não existe uma resposta pronta para isso, porque o desafio de hoje não será o desafio de amanhã, Eis o ponto. né. Então eu penso que a gente entender que o mundo de hoje não é melhor nem pior do mundo que já passou. É diferente. É apenas diferente. E, ok, a gente pode sim prever algumas coisas no futuro. Algumas coisas a gente tem que garantir. E é isso aí que a gente tem que garantir, uma educação integral. É um aluno preparado para o mundo, é um aluno com responsabilidade tecnológica, é um aluno que conhece os problemas do mundo, mas que está ligado também ao seu próximo, aquele que se coloca no lugar do outro. Ou Ético. seja, eh, quando a gente pensa no mundo exponencial, a gente tem que pensar que a criança é exponencial e que esse aluno, seja ele do ensino fundamental ou do ensino médio, ele traz esse crescimento, eh, assim, sem limites. E é a escola que cada vez mais vai instigar isso, deixar esse aluno com vontade de descobrir e responder os desafios do mundo. Exatamente. E assim, como a Erika disse, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas é um mundo de oportunidades, né? Acho que esse mundo exponencial é um mundo de mudanças constantes, mas é um mundo de oportunidades que chegam a todo instante também. Então, em algum momento você nos trouxe até a pergunta do currículo, como é que a gente orienta isso, né? Hoje, quando a gente vai trabalhar com um aluno do final da educação básica, do ensino médio, a gente fala para o menino assim, o que que você quer, para onde você quer ir, o que você quer fazer e tudo mais. Então ele tem oportunidade de estudar, na universidade que ele quiser no Brasil, utilizando o Enem ou outra forma de ingresso. Ele pode ingressar pelo resultado em Olimpíadas brasileiras e internacionais. Então eu falei dos esportes, dos atletas, das universidades, das escolas norte-americanas. Aqui no Brasil nós temos universidades que têm vagas para medalhistas olímpicos, né? E aí eu estava recentemente até em algumas escolas fazendo esse trabalho, tinha escola falando: "Mas como é que eu sei que eu posso concorrer, nessa Olimpíada?" Eu falei: "Você tem Olimpíada que é individual, tem Olimpíada que é coletiva". "Ah, mas como é que eu convenço 4 amigas a participar comigo da Olimpíada de Matemática para meninas, dos países ibéricos e tal?" Eu: "Cria o seu grupo, persuasão, vocês são um time, o que vocês podem conquistar juntas e tudo mais". Então, toda essa parte relacional, quanto que ela é forte, e as oportunidades. Hoje a gente pode utilizar o Enem para estudar não só nas universidades portuguesas, norte-americanas, inglesas, francesas, holandesas. Tem universidades que têm acordos com o Ministério da Educação, que facilitam o processo, parte do processo é cumprido no Brasil. A validação, né, desse certificado, desse diploma. Olha, na minha época não tinha nada disso, né? Então, assim, era Muito menos na vida. né, era bem mais restrito. Então, acho que o mundo exponencial é o mundo das oportunidades, é o mundo que traz essa personalização que foi falado aqui, como a gente cria essas oportunidades, é um mundo que nos obriga a formar pessoas pensantes, críticas, reflexivas, autônomas, que tomem decisões por elas, tomem decisões conjuntamente com os outros. Então, pensem nas oportunidades, né? Os desafios a gente sabe que vão aparecer a qualquer momento e a gente vai sempre trabalhar para vencer. Esses meninos não estão sozinhos, né? A escola não está sozinha, os professores, gestores, todos nós estamos aqui trabalhando por um mesmo objetivo: trazer oportunidades para os nossos estudantes, guiá-los, ajudá-los, influenciá-los, ser a referência e, muito mais, ter orgulho do quão longe que eles estão conseguindo ir. Sim, perfeito. Vivemos um futuro de incerteza, né? E de que maneira esse ensino integral ele vai poder preparar esses alunos para uma mudança, para uma interdependência? Como que a gente pode pensar isso? Bom, eu acho que nós, educadores, principalmente professores, a gente tem que entender também como é que o humano se desenvolve, né? Nós somos a única espécie que o filhote demora mais tempo para se formar, para conseguir fazer as coisas sozinho, para tomar decisões sozinhos.